mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. É sagrado. Queridos, deixa eu explicar um pouco para vocês, porque eu acho que vai ajudar no entendimento das verdades nestes versos, algumas coisas que estão em torno da motivação do Espírito Santo ao colocar essas palavras no coração do apóstolo Paulo. O que é que estava acontecendo que trouxe esta palavra, que motivou a trazer essa palavra? Essa mensagem ela foi dirigida a uma igreja, a igreja da cidade de Corinto, que ficava na Grécia, né? No sul da Grécia, perto de Atenas, não muito longe de Atenas, da cidade de Atenas. Naquela época, no primeiro século, que na teologia é conhecida como na época da igreja primitiva, que a igreja era novinha, recém-nascida, né? Naquela época, a igreja de Corinto era uma das potências da época. Era uma das igrejas fortes daquela época. Corinto, Éfeso e algumas outras eram algumas igrejas muito fortes. Antioquia também era outra igreja muito forte. Mas, mesmo a igreja de Corinto sendo uma igreja grande, uma igreja que tinha um número enorme de ministérios, ela era uma igreja que sofria alguns problemas, que tinha algumas dificuldades. E uma das dificuldades que essa igreja tinha é que ela era facilmente, aquela congregação era facilmente afetada, influenciada por modinhas. Modinha. O povo de Corinto vivia mudando por causa de novas modas que surgiam, modas religiosas que surgiam naquela época. Esse negócio de seguir modinha daqui, modinha dali, gente, criou um problema tal na igreja de Corinto que a igreja começou a chegar perto de um racha. Porque tinha dentro daquela mesma igreja, era uma única congregação, que tinha no meio dela diversos núcleos, diversas panelinhas, e cada um desses grupinhos seguia uma moda religiosa diferente. Tanto que nós estamos meditando no capítulo 3, mas os capítulos anteriores, 1 e 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer: eu sinto vergonha do que está acontecendo no meio de vocês, porque vocês são uma congregação, mas no meio de vocês tem uns que dizem que seguem a doutrina do apóstolo Paulo, tem outros que dizem que seguem a doutrina do apóstolo Pedro, tem outros que dizem que seguem a pregação do grande pregador daquela época, que era Apolo, e tem outros ainda que querem ser mais espirituais que todo mundo, que dizem: nós seguimos só a Jesus Cristo, por isso nós somos superiores a todos vocês, né? E aí, gente, isso estava, ao invés de unir, ao invés de fazer com que a igreja se tornasse melhor, mais saudável, isso estava fragmentando aquela igreja e tornando aquela igreja muito problemática, porque ela estava o tempo todo como uma balança pendendo para cada um dos lados. Aí o apóstolo Paulo apontou esse comportamento como um sinal que eles não estavam enxergando, que eles deviam estar percebendo e não percebiam, que era um sinal de que aqueles irmãos não estavam sendo espirituais, eles não estavam sendo fiéis a Deus, eles estavam sendo, por outro lado, carnais e infantis. Quando já era tempo de eles não estarem mais se comportando como crianças, espiritualmente falando, já era tempo de uma igreja daquele tamanho, de uma igreja com a experiência com Deus que eles tinham, já era tempo de eles serem uma igreja madura, uma igreja de pais e mães espirituais, abençoando, cuidando, discipulando, alimentando outras pessoas, e eles ainda não estavam dando conta nem deles mesmos. Queridos, qual é o problema de um comportamento, como o apóstolo vai dizer nesse contexto, carnal e infantil, de pessoas que seguem a Cristo no meio da igreja de Cristo? Um comportamento carnal e infantil é quando pessoas
Há pessoas que vivem, por exemplo, na dependência de algum recurso externo para se manterem de pé. São pessoas que não conseguem se manter na sua fé em pé sozinhos. Era por isso que, por exemplo, a igreja de Corinto tinha esses grupinhos que tinha o seu, eu vou usar uma expressão aqui meio pesada, tinha o seu ídolozinho, entende? Tinha o grupinho que seguia o apóstolo Paulo, que era assim, Paulo, era Deus no céu e Paulo na terra. Tudo que Paulo falar, se Paulo espirra no meio da oração, nós também vamos espirrar, porque Paulo é Paulo. E tinha outro grupo que tinha o seu ídolozinho também lá, que era Apolo, como eu falei. Na época da igreja primitiva, o grande pregador não era nem nenhum dos apóstolos, gente, era Apolo. Era um cara que tinha um nível de oratória que encantava as pessoas, assim. Era o pregador das multidões, era Apolo. E tinha um grupo da igreja que falava, quem é o líder de Deus de verdade é aquele que prega melhor, que fala mais bonito. Então é Apolo. Nós somos a igreja Apolônia de Corinto. Aí é por minha parte, tá, gente? Não está isso na Bíblia, não. E outros eram de Pedro, e ficavam nesse comportamento, e eles não se ligavam, gente. O que isso estava transmitindo? Que sinal que era isso? Que eles não conseguiam manter a fé deles de pé, sem ter aquela pessoinha como referência para sustentar as vidas deles. E isso é um problema, e eu vou falar um pouco mais sobre isso nessa noite, sabe? Que é o problema de nós basearmos, de nós referenciarmos a nossa vida espiritual em seres humanos que estão sujeitos a limitações e falhas. Por quê? Porque quando acontece qualquer coisa na vida daquela pessoa, a fé de quem se baseava, se referenciava naquela pessoa se estremece. Porque até aquele momento, aquela pessoa era perfeita, ela era imbatível. Eu confiava de olhos fechados nela. Mas aí ela escorregou, ela falhou, ela cometeu algum deslize. E agora, como é que fica a fé? Fica de pé ou abandona o barco? Você está entendendo o problema? E eles não se ligavam nisso. Agora, sabe qual é também, gente, baseado nessas verdades, um outro problema que denuncia esse comportamento carnal e infantil? É pessoas que transferem a responsabilidade de cuidar da sua vida espiritual para outras pessoas. É gente que entende que igreja é um grande berçário espiritual. E que o que cada pessoa que segue a Cristo precisa fazer é ir para a igreja. É ir para a igreja. E lá vai ter um pastor, lá vai ter uma pastora, lá vai ter um líder maduro que vai dizer tudo o que eu tenho que fazer. Que quando eu tiver a fim de pirar o cabeção, pintar o 7, o 8, o 9, ele vai correr atrás de mim e não vai deixar eu fazer isso. Quando eu tiver totalmente confuso, metendo os pés pelas mãos, crendo em coisas que não deveria crer, ele vai lá, vai me pegar, vai me explicar tudo certinho, enfim. Então, igreja é isso. É um grande serviço religioso, de uma grande maternidade espiritual, que tem lá umas parteiras e umas enfermeiras, que ficam ali cuidando dos bebezões para o resto da vida. E ser igreja nada mais é do que voltar para o berçário, para arrumar alguém que fique cuidando da minha vida. E isso estava acontecendo em Corinto. E esse povo não se ligava nisso, que eles estavam se comportando como um berçário dentro daquela igreja. Mas também, queridos, um outro sinal, um outro problema envolvido num comportamento espiritualmente infantil e imaturo, é quando pessoas não baseiam a sua vida, o seu caminhar diante de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e somente na pessoa de Jesus Cristo. Em momentos de mentoreamento essa semana eu falei sobre isso, reafirmei isso. Algo que toda pessoa que é realmente um filho de Deus, uma filha de Deus tinha que entender. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele, em Cristo crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu a Jesus Cristo para que Ele seja o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode acessar o Pai, a não ser por meio do caminho que é Jesus Cristo.
E ao entender isso, queridos, que conclusão na nossa fé que nós temos que ter? De que Jesus Cristo, Ele é o único que pode salvar. Nada mais, nem ninguém mais pode salvar. E uma segunda coisa que parece a mesma, mas não é a mesma. Que Jesus Cristo é suficiente para salvar. É Cristo e Jesus não precisa de ajuda para salvar você e a mim. Jesus é importante, mas eu também preciso ir naquele lugar lá. Jesus é importante, mas eu preciso guardar aquela agenda ali. Não, Jesus é importante, mas se eu não vestir tal roupa, não vai ser suficiente, não vai dar conta. Jesus é importante, mas sempre tem esse mais depois do Jesus é importante. Isso é fruto de alguém que não entende que Jesus é suficiente. Nós só precisamos dele. Tudo de Deus, eu gosto de dizer isso. Jesus é o tudo de Deus para nós. Tudo que Deus tem para mim e para você, Ele concentrou na pessoa de Jesus. Tudo que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida, Ele faz através de Jesus. Você tem Jesus, você tem tudo de Deus. É só dele que nós precisamos. E a igreja de Corinto, gente, olha só onde eles foram. Jesus não era mais suficiente no meio daquela igreja. E não era só em Corinto. Corinto é só um exemplo, queridos. Esses dias eu tive a oportunidade, recentemente, inclusive foi um testemunho que eu compartilhei num discipulado nas últimas semanas. Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma reunião de pastores e líderes de igrejas em células, e que inclusive a nossa igreja faz parte da liderança da conexão DNA de igrejas em células. A nossa igreja, eu e a nossa igreja fazemos parte da liderança regional dessa conexão de igrejas. E nesse último encontro, a gente teve junto conosco o pastor. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas foi uma honra conhecer aquele homem de Deus, o pastor Ederson, da Igreja Batista Memorial da cidade de Linhares, no Espírito Santo. E ele estava ali ministrando um pouco da experiência dele, das coisas que Deus tem colocado no coração dele. E uma das coisas que ele estava falando com a gente era sobre uma situação muito difícil, que sempre existiu e infelizmente ainda hoje é muito comum, que é de pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo e depois elas deixam de fazer parte. Elas entram na caminhada com Cristo e por alguma razão depois elas saem. E ele estava falando, um dos motivos pelos quais tem muita gente que sai da igreja, deixa de fazer parte da igreja, é por causa de pessoas. Que elas tiveram problemas com pessoas. Que elas estavam chateadas com pessoas, decepcionadas com pessoas, magoadas com pessoas. E o pastor Ederson chega naquele momento e fala assim, nós precisamos entender, gente, que uma pessoa que saiu da igreja por causa de outras pessoas, é porque ela nunca fez parte da igreja por causa de Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou falando? Que não sou eu, é o que ele falou. E é uma grande verdade bíblica isso, meus irmãos. O grande e único motivo para nós fazermos parte da família de Deus, da igreja de Cristo, deveria ser o próprio Cristo. E se eu faço parte da igreja por causa de Cristo, pessoas poderão falhar comigo, pessoas poderão errar comigo, mas isso não vai me afetar, porque eu não estou baseando a minha vida em pessoas, eu estou baseando a minha vida no Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Nós precisamos fazer uma reflexão no nosso coração, meus queridos. Eu realmente acredito que essa palavra ela está fazendo sentido para alguém aqui nessa noite. Nós precisamos permitir o Espírito Santo nos levar a uma avaliação, a uma reflexão, para nós percebermos quais têm sido as nossas motivações e em que a gente tem baseado a nossa fé e a nossa salvação. Porque talvez o que a gente possa estar fazendo é simplesmente pegar e transferir uma responsabilidade que é nossa, diante de Deus, que é nossa. Deus não vai perguntar para o fulano lá o que foi que aconteceu comigo. Ele vai perguntar para mim, André, o que foi que você fez com a vida que eu dei para você? André, como foi que você aproveitou
que você desfrutou, a salvação que eu dei a você. Ah, Deus, mas aconteceu tal coisa, mas a pessoa tal... André, não. Aquilo que eu dei para você, você é responsável. Eu quero saber de você o que foi que você fez com a vida que eu te dei. Queridos, voltando para o texto, o apóstolo Paulo, para explicar isso para nós aqui, ele utiliza uma ilustração. E essa ilustração que ele utiliza, dessa dinâmica, dessa experiência, dessa problemática aqui, é fazer uma comparação das nossas vidas como sendo uma construção. E uma construção por empreitada. Eu não sei se você entende o que significa esse termo. Eu, na verdade, entendo muito pouco. Eu não vou me meter aqui ao experiente na área da construção, da engenharia, porque eu não sou. O que eu sei é muito pouco. Mas existe um tipo de contrato de trabalho para a área de construção civil, que é fazer construção por empreitada. Onde se tem um combinado, basicamente é isso, onde se tem um combinado entre o proprietário e o prestador de serviço, o construtor, de que ele será pago para realizar um pacote de obras. Uma determinada lista de obras, de benfeitorias. E ele será pago para fazer aquilo. Quanto tempo ele vai gastar, quantos funcionários ele vai precisar contratar. O combinado é que o dono da obra vai transferir para ele um valor X de recursos e ele vai fazer conforme ele achar melhor, para que dentro do prazo, da meta combinada e tudo, ele entregue a obra que foi combinada pronta. E aí, queridos, no final, quando o dono da empreitada chega para ver a sua obra, aqui começa a ficar curiosa a ilustração do apóstolo Paulo, porque ele diz que na obra da construção das nossas vidas, quando chegar no final da obra, sabe o que o Senhor da obra vai fazer? Ele vai chegar diante da obra da construção que foi feita e vai jogar fogo na obra. E vai tacar fogo na obra. E ele vai fazer isso com uma intenção. Ele quer saber se a obra é de qualidade, se ela suporta o fogo. E se tiver alguma coisa que não é de qualidade nessa obra, quando ele lançar fogo nessa construção, essas coisas vão ser destruídas. E só vai resistir aquilo que é realmente de alta qualidade, que é de valor, que é precioso de verdade. Se vai durar essa construção apenas por um tempo, ou se ela está preparada, se ela foi edificada para durar para sempre. Mas pastor, mas que coisa estranha essa ilustração. Talvez não. É uma coisa até bem interessante, porque essa obra, queridos, o que ela representa? Ela representa a experiência de fé em Cristo de cada um de nós. Ela representa a certeza da salvação de cada um de nós. Essa obra por empreitada, ela representa a caminhada diária com Cristo de cada um de nós. Quem que é o dono dessa obra, dessa construção? É o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos salvou. Foi Ele quem pagou um alto preço. Nós acabamos de afirmar isso quando nós participamos juntos do pão e do vinho. Ele nos comprou por um alto preço, pelo seu sacrifício na cruz, para nos entregar ao Pai eterno. E a partir do momento em que Ele nos comprou, Ele nos salvou, tudo que acontece com as nossas vidas passa a ser problema e do interesse do Senhor Jesus Cristo. E queridos, no início é muito interessante. Nesta construção que é feita em nome de Cristo, nas vidas de cada um de nós, o início é sempre feito pelo primeiro contrato de empreitada. Sempre teve alguém que Deus usou para dar início a esta obra. Alguém que pregou a mensagem do Evangelho para cada um de nós.
Há alguém que discipulou a cada um de nós. No meu caso, quem foi que lançou esse fundamento, esse alicerce de Cristo na minha vida? Foram os meus pais. Foram os meus pais que falaram de Cristo para mim. Foram os meus pais que me discipularam. Foram eles que foram canal, meio, para começar a obra de Jesus na minha vida. Mas a minha vida com Cristo seguiu. Ela seguiu em frente. E queridos, as nossas vidas, assim como uma construção que não pode parar somente no alicerce, elas são uma obra que tem que progredir. Existe muita coisa ainda para ser construída continuamente. É um crescimento, é um amadurecimento na fé, é um amadurecimento no espírito, é um amadurecimento também em uma vida que dá frutos nesta terra, nas vidas de outras pessoas. E quando pega essa outra fase da empreitada desta obra, a primeira fase, a primeira empreitada, o primeiro contrato de empreita é aquele que é usado por Deus para lançar o fundamento da nossa fé, da nossa salvação. Só que essa obra precisa continuar em frente. E é um outro contrato, vamos dizer assim, dentro dessa ilustração. E quem que é o responsável por levar essa obra adiante? Cada um de nós. Nós mesmos somos os principais responsáveis por progredir espiritualmente. Olha só, o que eu falei aqui pela palavra de Deus. Nós mesmos somos os principais responsáveis. O que significa que nós não somos ilhas, não somos nós sozinhos que buscamos esse avanço, esse crescimento, esse amadurecimento, essa progressão na vida com Cristo. Nesse tempo na vida da nossa igreja, nós temos um tema, nós temos uma mensagem que diz que nós somos responsáveis pelo crescimento uns dos outros. Nós continuamos tendo um nível de participação na caminhada e no crescimento e no amadurecimento uns dos outros, mas os principais responsáveis somos nós mesmos. Cada um de nós mesmos. Depois que alguém lançou o alicerce. Eu acho muito interessante que aqui na rua da nossa igreja, eu já percebi assim, algumas construções, que o time dela, a dinâmica do tempo da construção dela ser muito interessante. Aquela primeira fase, assim, tem aí uma casa, uma construção por aí, inclusive mais lá para frente, indo na direção da rua David Taus ali, quando chega ali perto do colégio, mais ou menos ali, um pouquinho, tem ali uma construção que de uma hora para outra tinha uma casa naquele terreno, e ali um caminho que eu sempre passo, de uma hora para outra se colocou uns tapumes, aquela casa sumiu, em coisa de poucos dias. Alguém chegou lá e derrubou aquela casa. Aí ficou um tempinho ali com aquele terreno limpo, e que algumas pessoas todo dia entravam e saíam e tal. E aí depois de uma hora para outra, a construção avançou. E chegava gente, um dia passava lá e uma parede levantava, outro dia passava lá e tinha um caminhão cheio de concreto, com aquele braço gigantesco despejando concreto ali para estabelecer a laje e tal. E rapidinho, a estrutura foi levantada. E aí ali, por exemplo, que é o que eu estou citando, aquela casa, aquela construção deu um time, deu uma parada. Então as paredes estão no reboco, detalhes de acabamento não tem nada lá, mas a casa está lá, a estrutura está lá. Por quê? Porque vão vir próximas etapas, vai demandar esforço, vai demandar levantar recursos, vai demandar fazer avaliações, orçamentos, talvez até um planejamento, para fazer toda essa fase de instalar janelas, portas, pintura, acabamento aqui e ali, como é que vai ser a cozinha, quais vão ser os móveis, enfim. Tem muita coisa por ser feita ainda. Mas é muito interessante como que na fase de fundação, rapidamente, aquele terreno foi limpo, a casa que tinha ali, ela sumiu em poucas horas. E em coisa assim, de algumas semanas, aquela fase de estrutura ali no terreno, só se via pessoas trabalhando ali, e quando menos se percebeu, passando ali na frente, já tinha um esqueleto levantado.
Mas ainda tem muita coisa por acontecer. E, queridos, é exatamente isso. É exatamente isso que acontece com as nossas vidas. Chegou alguém que trabalhou dedicadamente, talvez que tenha sido canal para você estar aqui. Talvez para você ter ido pela primeira vez numa célula. Talvez numa conversa, numa mesa, numa panificadora, numa lanchonete, num restaurante, num bate-papo, você tenha ouvido a mensagem maravilhosa de que Deus te ama e de que Ele tem um plano eterno de salvação da sua vida por meio do Filho dele, Jesus Cristo. E aquela mensagem entrou e fez um rebuliço no teu coração, assim como no meu também. E a partir daquela experiência você nunca mais tenha sido a mesma pessoa. E você desde então vem numa jornada, numa caminhada de experiências, em que você está continuamente diante da responsabilidade de dar mais um passo nesta obra que está sendo preparada, segundo o coração, a vontade, o plano, o projeto do dono da tua vida, do dono desta obra, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. A partir do momento em que Jesus nos salvou, Ele nos comprou, o que acontece nas nossas vidas não é mais para nos agradar, para realizar os nossos projetos pessoais, para satisfazer os desejos do nosso coração. O apóstolo Paulo, que falou essa mensagem aqui, ele sabia muito bem disso. E ele declarou em Gálatas capítulo 2, eu fui crucificado com Cristo, o terreno foi limpo. E vivo hoje, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Há uma nova construção aqui, mas é uma nova construção totalmente diferente da anterior, porque é uma construção feita em Cristo. E a vida que eu agora vivo na carne, ou seja, a empreitada continua, tem obra para acontecer, tem coisa para amadurecer, tem coisa para crescer, para aprender, enfim. A vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé em Cristo, o Filho de Deus. É assim que acontece, queridos. E eu quero ressaltar uma coisa muito importante. A nossa maturidade, a nossa saúde, a nossa firmeza de fé, elas vão ser comprovadas, gente, quando a gente não precisa mais de outra pessoa para sustentar a nossa fé. Quando chega ao ponto de que eu não preciso mais que alguém venha me dar um chacoalhão para dizer, olha, você se lembra que você é um crente em Jesus Cristo? Você se lembra que você é um filho de Deus, uma filha de Deus? Alguém que precise vigiar, alguém que precise me policiar, alguém que precise o tempo todo ficar afirmando quem eu sou, reconhecido por Deus como filho dele. Alguém que precisa o tempo todo vir e ficar me impulsionando, porque senão eu não saio do lugar. Até chegar ao ponto de andar com a minha própria fé. A gente costuma dizer no mundo natural, né? Meu filho, minha filha, você tem que aprender a andar com as próprias pernas. E o que isso quer dizer? O que essa expressão significa? Você precisa amadurecer. Você precisa aprender a assumir responsabilidades. Você precisa aprender a resolver os teus problemas. E na vida espiritual, queridos, essa palavra também ecoa no nosso coração. Todos nós precisamos chegar ao ponto em que a gente aprenda a andar com a nossa própria fé, nas coisas fundamentais. E também naquilo que a gente já vive, seja pouco, seja muito, a gente possa também ajudar outras pessoas. É por isso, queridos, que o texto que nós estamos meditando, ele vai dizer nos últimos versos, por causa de tudo isso, que nós precisamos prestar atenção que aquilo que nós fazemos na nossa vida ou deixamos de fazer tem consequências. Olha o que o verso 16 diz. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E ele emenda no verso 17 dizendo, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, ele é sagrado. Queridos, uma das grandes responsabilidades que nós temos é com a pessoa do Espírito Santo.
A partir do momento em que uma pessoa se agarra com Cristo, se aliança com Cristo, a palavra de Deus promete que Ele ordena que o Espírito Santo venha sobre essa pessoa e cele o coração dela com a certeza de que a partir daquele momento essa pessoa é salva, é filho, é filha de Deus. E mais do que isso, o Espírito Santo não somente sela esse selo de confirmação, mas o Espírito Santo também, ele batiza essa pessoa com todo o seu poder, capacitando essa pessoa a viver Cristo, a viver, a praticar aquilo que Cristo deixou na sua palavra. Portanto, a partir desse momento, as nossas vidas passam a ser morada, habitação do Espírito que é santo. Olha a responsabilidade. E que um Espírito que é santo, ele se sente ofendido, ele sente nojo de habitar num lugar que não há preocupação com a santidade, que não há interesse pela pureza. Um ambiente que não se importa em colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Queridos, nós precisamos nos lembrar sempre de que é nossa a grande responsabilidade de caminhar todos os dias com a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos lembrar que nós precisamos caminhar todos os dias respeitando a pessoa do Espírito Santo. Lembrando, olha as palavras que saem da tua boca, tem um Espírito que habita em você que é santo. Olha as brincadeiras que você faz, há um Espírito dentro de você que é santo. Olha as coisas que você consome, tem um Espírito dentro de você que é santo, ele é muito sensível. Ele é divino, ele é grande, ele é poderoso, mas ele é extremamente delicado. Olha os lugares aonde você vai, lembre-se disso. Olha o que você anda fazendo com o seu corpo. Há dentro de você um Espírito que é santo. Nós não podemos nos esquecer disso. De que é nossa responsabilidade, queridos, de caminhar todos os dias aprendendo com a pessoa do Espírito Santo. De que é nossa, é minha, é sua responsabilidade de caminhar todos os dias obedecendo a pessoa do Espírito Santo. Como é comum pessoas às vezes sentarem para conversar comigo e falar: pastor, Deus tem falado um negócio comigo, pastor, mas eu não sei se eu faço ou se eu não faço. A própria afirmação já é um atestado de tropeço, de que precisa voltar para o final da fila. Se Deus está falando, meu irmão, o que você acha? O que você acha? Não, mas eu tô orando, eu estou clareando as coisas, eu estou pensando se eu devo fazer ou não devo. Você acha que Deus falaria algo para você fazer, para você avaliar se Deus falou bobagem para você, se Deus sabia o que estava dizendo para você ou não sabia, meu querido? Você acha que Deus tem esse tipo de dificuldade que você e eu temos, de ter insegurança quanto às coisas? Se Deus tem falado com você hoje, meu irmão, se Deus tem falado com você hoje, minha irmã, é porque hoje Ele quer fazer algo na sua vida. É porque hoje Ele espera de mim e de você uma resposta. Algumas vezes eu digo, me inspira tanto a conversa que Jesus teve com Nicodemos em João capítulo 3. E Nicodemos era um teólogo nível alfa, hardcore, cabeção, ele era. Sabia muito das leis de Deus, das tradições, etc. E aí ele senta na mesa para bater um papo com Jesus. Jesus, eu preciso entender essa mensagem que você está levando. O reino de Deus é para me salvar. O que você tem a dizer? Aí Jesus vira para ele numa frase muito simples: é necessário você nascer de novo. Pronto, acabou o teólogo. Acabou a teologia dele. Títulos, anos de estudo, de pesquisa, de doutrinação, bugou a cabeça do cara.
Mas como assim? Como é que se nasce de novo? Nunca vi alguém buscar a mãe lá, entrar na barriga da mãe de novo, e a mãe parir a pessoa de novo, e ela começar a vida dela do zero. Como pode acontecer isso? Ele falou, ih, cara, tá entendendo nada? Sabe de nada, menino. É necessário nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você está falando das coisas de Deus do ponto de vista natural. Não tem como falar das coisas de Deus do ponto de vista natural, porque Deus é Espírito, a natureza dele é espiritual. Ele não conhece as limitações que nós conhecemos. E te falar mais uma coisa, Nicodemos. Aqueles que nascem do Espírito são como o Espírito. O Espírito, ele é como o vento. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai. A única coisa é que você é capaz de senti-lo e de ouvir a sua voz. Assim são também aqueles que são nascidos do Espírito. O Espírito sopra, e o que eu faço? Eu fluo. O Espírito direciona, e o que eu faço? Eu sigo junto com Ele. O Espírito me dá uma ordem, e o que eu faço? Eu obedeço. Mas eu não estou vendo nada, mas não tem problema, porque todas as coisas são realizadas em primeiro lugar no mundo espiritual. Você apenas precisa crer, e se você crer, aquilo que já foi realizado no mundo espiritual vai se concretizar no mundo natural. Você não precisa provar que o Espírito existe, você não precisa provar que o Espírito está certo, você precisa apenas crer e fluir com Ele. Flui junto. Porque se você não fluir junto, você flui contra. O vento está soprando nessa direção, mas você fica inseguro e desconfiado. Eu vou porque eu estou vendo que lá é seguro e eu vou nessa direção. Isso é ser contra ser movido pelo Espírito. Um dos papéis de um bom evangelista, de um bom discipulador, é ensinar as pessoas a se relacionar com a pessoa do Espírito Santo. Você, meu irmão, minha irmã, que está sendo discipulado aí, se você nunca ouviu o teu discipulador falar com você sobre como é se relacionar com o Espírito Santo, no próximo encontro de discipulado, pergunta isso para ele. Fala, olha, eu nunca parei para pensar sobre o que é me relacionar com o Espírito Santo e fluir com o Espírito Santo. Você pode me explicar aquilo que você sabe? Porque todos nós precisamos entender, todos nós precisamos aprender como viver assim. Porque a palavra de Deus diz, queridos, que haverá um momento, e é para isto que tudo que nós estamos meditando aqui aponta, toda essa palavra aqui aponta, porque vai chegar um momento, e esse momento é inescapável. Esse momento é impossível de se ausentar dele. Haverá um momento em que todos nós vamos prestar contas das nossas vidas. Lembra daquilo que eu falei há uns momentos atrás? Quando Deus vai chegar para mim, e vai chegar para você também, não é só para mim. Está achando que é só comigo? Com você também. Em que Ele vai fazer uma pergunta muito simples. Nas minhas palavras eu coloco assim: o que foi que você fez com a vida que eu te dei? Você viveu, voltado para mim, você viveu em Cristo ou você viveu só para você mesmo? O que você construiu na sua vida? Esse é o momento do fogo, da prova de fogo, em que tudo que a gente fez da nossa vida, tudo que você e eu gastamos tanto tempo, gente, tanto investimento, tanto esforço, foi para quê? Foi para onde? Foi para quem? Dura quanto tempo isso que você e eu conquistamos com tanto esforço na nossa vida? Dura durante os anos de vida que nós temos aqui na terra? E depois que acabar a nossa vida aqui na terra, não serve para mais nada? Porque o que o Senhor Jesus, que nos comprou por um alto preço, espera é que aquilo que a gente construa nas nossas vidas é algo que possa transcender a morte.
é algo que a gente possa construir, conquistar e que a gente nunca vai perder por toda a eternidade. Que pode passar o fogo, mas aquilo só vai ser aperfeiçoado. Porque existem consequências. E dessas consequências há duas possibilidades. A primeira delas, haverá pessoas que vão ter muita coisa boa que foi construída nas suas vidas para provar por toda a eternidade. São pessoas que andaram por essa terra focados na eternidade, que não deixaram o seu coração ficar preso demais com essas coisas que hoje a gente tem, amanhã a gente não tem mais, e elas não nos transformam, elas não nos aproximam mais de Deus, e não tornar isso o propósito da nossa vida, o final das nossas vidas. São pessoas que não desperdiçaram tempo com as coisas que não as aproximam de Deus. Ou talvez, por outro lado, uma outra possibilidade, é que haverá algumas pessoas que malemar vão manter a fé firme até o fim. Até serão recebidos por Jesus, mas elas estarão vazias, porque elas ocuparam as suas vidas com aquilo que não é eterno. E, portanto, quando passarem pelo momento da prestação de contas, pelo fogo, tudo que elas se ocuparam tanto vai queimar e não vai nada daqui com elas. São somente essas duas possibilidades para quem está em Cristo. Para quem não está em Cristo já tem, já está definido já. Ou a oportunidade enquanto a vida ainda há esperança. Se você tem dúvidas sobre a sua fé hoje você tem a oportunidade de você chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu não quero mais estar dentro dessa realidade. Eu lembro de um exemplo de um homem que é uma referência no mundo. No mundo empresarial, que é o Bill Gates, o dono da Microsoft, né? Há uma história de que uma vez Bill Gates ele foi visitar a escola onde ele fez o ensino fundamental, lá nos Estados Unidos. Ele foi convidado para ser um palestrante na escola que ele estudou. E aí virou aquele alvoroço, né? Bill Gates e tal, e na nossa escola, enfim, e ele foi lá. E a palestra que ele foi dar foi muito voltada para ele compartilhar da trajetória dele, das experiências dele, de qual foi o caminho que ele seguiu, o que foi que ele aprendeu, as lições de vida que ele guardava e tal. E no meio daquilo, de toda aquela palestra, teve uma hora que ele começou a dar conselhos. Olha, eu quero dar os meus conselhos daquilo que eu aprendi na minha trajetória para vocês, se puder ajudar vocês. E um dos conselhos que Bill Gates deu para os estudantes da escola que ele tinha estudado no ensino fundamental era o seguinte: respeite os nerds da sua sala, porque no dia de amanhã provavelmente eles serão o teu chefe. Respeite os nerds, aqueles que são dedicados. Respeite os nerds no seu local de trabalho. São aquelas pessoas trabalhadoras, são aquelas pessoas estudantes que se esforçam porque eles têm um objetivo na vida. E que, na maioria das vezes, são eles que recebem grandes oportunidades. São eles que recebem a maioria das promoções também. E, normalmente, eles são chamados pelos outros, sabe de quê? Sabe de que eles são chamados pelos outros? Você sabe. Pelos outros que não são promovidos? Pelos outros que não têm as oportunidades? Sabe o que chamam eles? De puxa-saco. Os outros ficam só reclamando. Deu a oportunidade porque ele é puxa-saco. Deu a promoção para ele porque ele é puxa-saco. Mas os outros que chamam eles de puxa-saco são aqueles que não levarão a sério no dia a dia a caminhada, o trabalho, a dedicação, os estudos.
apenas a colheita do que foi plantado no dia a dia, tanto para aqueles quanto para os outros também. Meus irmãos, eu quero convidar vocês, para de ficar olhando para a vida dos outros e baseando a sua vida no mínimo dos outros. Olha para Cristo, baseie a sua vida nele, se inspire nele. Nós temos aqui o exemplo do erro infantil e imaturo do povo de Corinto, para a gente aprender com esse erro e a gente não repetir esse erro. De a gente ficar referenciando as nossas vidas, baseando as nossas vidas naquilo que é secundário, naquilo que é de menor importância. E a gente poder se dedicar àquilo que é eterno, naquilo que é o mais importante de verdade. Amém, gente? Você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Por favor, Mary, meninos do louvor, gostaria que vocês começassem a encher esse ambiente com uma canção, mas eu quero orar com cada um de vocês nesse momento. Eu preciso te falar uma coisa. A responsabilidade do crescimento em Cristo, ela é individual. Eu acredito que você entendeu isso nessa noite, essa palavra nessa noite. E eu quero te fazer uma pergunta diante de tudo isso. Você vai levar Jesus e a eternidade a sério? Ou você vai continuar brincando, querido, brincando, querida, com a eternidade na sua vida? Achando que depois de brincar, vai chegar no final, Deus vai ser bom, é impossível Deus se esquecer de você e vai dar tudo certo. Essa palavra ela é para abrir os nossos olhos, de que não é assim que funciona. Eu me lembro da expressão de alguém que uma vez disse que Deus está à procura daqueles que têm fome pela eternidade. Deus está à procura de pessoas que têm fome pela eternidade. E eu quero fazer uma pergunta a você. Quem aqui, tem alguém aqui que quer hoje, nesse momento, rever as prioridades da sua vida e alicerçar a sua vida na eternidade e na pessoa de Jesus Cristo? Se tem, eu queria orar por você nesse momento. Eu gostaria muito de orar por você. Essa palavra, ela é para todos. Se você já tem uma vida em Cristo, se você conhece a Cristo e já vive Cristo, essa palavra é para você, porque talvez você tenha perdido o foco na tua caminhada e tenha se comportado como um menino, como uma menina, quando você deveria se comportar como um adulto na tua vida com Cristo. Mas essa palavra também é para você, meu querido, minha querida, a você que até hoje tem se comportado, tem vivido como um amigo do Evangelho, como uma amiga do Evangelho. Alguém que diz assim, poxa, Jesus é legal. Não, Jesus é maravilhoso. Eu acredito em Jesus. Só que não passa de alguém que cumprimenta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Mas você não tem uma aliança com Cristo de verdade. E você quer rever isso nessa noite. E você entregar a tua vida a Cristo e fazer uma aliança com Ele de verdade. E falar, Jesus, a partir de hoje, eu quero ser reconhecido como uma pessoa que tem fome por Ti e que tem fome pela eternidade. Se é isso que você quer, meu querido, minha querida, eu gostaria de pedir que você levantasse uma das suas mãos aí onde você está, para que eu possa orar por você nesse momento. Levante sua mão e mantenha a sua mão levantada. Esse é o pedido que eu quero fazer a você como teu gesto de fé, como teu sinal de fé. Você não está fazendo isso para o pastor, você está fazendo isso para Cristo, e eu apenas quero te servir e te abençoar, orando por você nesse momento, tá bem? Aí, mantenha a sua mão levantada, eu quero orar por você nesse momento.